Nosso evangelho de hoje é Lucas 1, de 26 a 38, hoje dia da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. A liturgia de hoje nos faz perceber a ligação estabelecida entre Jesus, a promessa feita a Davi e a Virgem Maria. Em Cristo se dá a concretização do desejo de Deus em estabelecer o verdadeiro reinado, uma aliança indissolúvel. O texto de Lucas coloca-nos às portas do nascimento do nosso Salvador, marcando assim a entrada do Verbo eterno em nossa história, segundo a nossa natureza. Trata-se do começo concreto de nossa salvação por meio da anunciação do Senhor. O Verbo se faz carne e habita entre nós, João 1,14. O céu se faz presente em nossa história. O Pai está agindo silenciosamente e de modo imperceptível aos olhos do mal. Seu Filho assume a novidade de ser um ser humano, permanecendo o que é segundo a divindade. O Verbo de Deus, além de ser 100% Deus, torna-se também 100% um de nós. Para que tudo isso aconteça, Deus diviniza Maria, isto é, santifica, ligando-a estreitamente ao Filho. Historicamente, tal ligação trouxe riscos. Maria poderia ter sido apedrejada e com ela também o Salvador do mundo. A grande verdade é que Jesus e Maria estão ligados um ao outro desde quando o Pai pensou em enviar o seu Filho. Estão unidos na promessa, na maternidade, na vida pública e aos pés da cruz. Maria é o tesouro de Jesus, que no momento final entregou não a qualquer um, pois não se trata de qualquer coisa a ser entregue de qualquer jeito, mas ao discípulo amado. Maria é a bendita, mãe do bendito, é a bem-aventurada, e todas as gerações hão de proclamar essa verdade. Em outras palavras, ela está com o Filho também no paraíso, que celebramos no dia da Assunção. A morte não tem o poder de conservar em suas garras aquela que foi absolutamente santificada para ser a mãe, o templo, o sacrário do Altíssimo. Lucas não tem dúvida da realização do projeto de Deus por meio de Jesus Cristo. Também é claro para ele que a obra da salvação é, antes de tudo, iniciativa de Deus, que prepara seu próprio lugar na história e o templo para a concretização de sua presença salvadora. Todo voltado para Cristo e a partir dele. Lucas faz uma releitura do Antigo Testamento e encontra indicações diretas a Cristo, profecias e promessas que somente em Jesus podem ser realizadas, como, por exemplo, ele na condição de descendente de Davi, a realeza eterna e a filiação divina. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Segundo Samuel 7,12. Literalmente,
O autor sagrado se referia a um filho biológico de Davi, mas espiritualmente a profecia não era para Salomão, mas para o Filho de Deus. Um dado importante é justamente não se tratar de uma realeza política, mas religiosa, no âmbito da interioridade humana por ação do Espírito Santo. Assim, Lucas frisa alguns pontos indicativos dessa realidade messiânica, prometida em casamento a um homem chamado José. E José, descendente de Davi. Alegra-te, cheia de graça. O alegra diz respeito especialmente à alegria messiânica. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Referência clara à profecia de Natã. E o salmista continua: eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Salmo 88, 4 a 5, 27 e 29. Como se fará isso? E essa é a pergunta nos lábios da Virgem. Lucas responde que tudo acontecerá por ação do Espírito Santo. Somente no Espírito, o Verbo do Pai se fará filho de Davi. Terá seu próprio templo, a partir do qual criará novos céus e nova terra. Deus escolheu a pequenina entre os homens, afirmando não querer templo de mãos humanas, mas um ser humano edificado segundo sua vontade e sua graça, para ser sinal do reino querido por ele na história. A pequenina de Deus, toda dele, traz em si, por graça divina, o sinal da vida abraçada por Jesus, que quis viver como servo. Ela, a serva do servo para a vida do mundo pensado por Deus. Se o mundo quer saber que tipo de arca Deus quis e que templo o comporta, então precisa olhar Maria, pois vendo-a é possível contemplar o poder admirável de Deus. A Galileia, um lugar sem expressão, não ortodoxo precisamente, região não valorizada, cenário da desconhecida Nazaré. É a região dos pobres, dos marginalizados, daqueles sem crédito, sem voz. Nesse ambiente encontra-se Maria, pobre, mas aberta à iniciativa de Deus ao seu chamado. Ela inaugura o novo tempo dos pobres como amados de Deus. Sendo ela dessa região, foi conhecida, preparada, predestinada e escolhida para ser a mãe do Senhor. Deus escolheu o que o mundo continua rejeitando para transformar num tesouro para si mesmo. Aquela que de rainha não tinha nada do ponto de vista político, mas tornou-se a rainha de todos. Por graça de Deus. Por meio dessa pequenina, a menina de Nazaré, Deus entrou na história, participando dela como um igual, assumindo a nossa carne, nossa realidade. Certamente sem o pecado, mas assumindo os nossos para nos salvar. Maria se tornou a Kekaritomene, isto é, agraciada em sentido pleno, plena do amor benévolo de Deus. Em Maria não havia brecha para o pecado, ela é a inimiga da serpente, conforme Gênesis 3,15. Ela não possui ligação nenhuma com o mal. Todo o seu ser pertence exclusivamente a Deus, que a criou toda para si, para que ela pudesse ser toda para o bem da humanidade. Somente quem é todo pode se colocar de modo total para a salvação dos homens. Maria é um tesouro de Deus, amado por Ele, preparado para seu projeto salvífico e para ser sinal da ação libertadora e salvífica. Deus a quis como sua arca, como seu templo, não feito por mãos humanas, Isaías 66, de 1 a 2, Atos 7, 48, como a arca da nova e eterna aliança, a portadora de Cristo e do Espírito, a mãe do meu Senhor, a serva por excelência. A virgindade de Maria, totalmente consagrada a Deus, tornou-se um sinal autêntico da divindade de Jesus. Sendo toda de Deus, seus interesses voltam-se exclusivamente para Ele, de modo que Santo Agostinho afirmará que Maria era virgem tanto por não ter conhecido o homem,
quanto por opção pessoal. Daí, porque ela solicitou uma explicação sobre como conceber aquele filho. De fato, nela o Filho de Deus torna-se a carne, um de nós, por ação do Espírito Santo. Justamente nesse tempo favorável, a Igreja celebra a entrada do Salvador na história, do nosso Rei, o verdadeiro Rei, o dia em que a humanidade encontra seu futuro e a condição de sua realização, ali, ao lado da verdadeira Rainha. Diante da opção de Maria, o anjo deixa claro que a obra de Deus nela não contará com a participação de homem e que isso não é impossível para Deus, que permitiu a geração a Isabel, uma anciã estéril. Lucas esclarece que o menino, na sua condição humana, foi criado diretamente por Deus, como fez com Adão, mas não utilizando a terra, e sim um ser humano pleno de sua graça. Uma mulher, aquela que não tem comunicação com a serpente, que não se ilude com o mal, a inimiga da serpente, por sinal. Lucas indica, portanto, a nova criação, o novo início, o novo Éden. A pobreza de Maria, bem como sua fé e a abertura total à vontade de Deus, permitem à Virgem de ser o mais precioso lugar, o mais importante encontro de Deus com a humanidade. Maria, diferentemente de Eva, não dialogava com a serpente, não se deixou atrair pelas tentações do mundo, não buscou a si mesma nem duvidou de Deus. Pelo contrário, colocou-se absolutamente à disposição do Senhor. Maria não é fechamento da graça, mas abertura para Deus. Não é contradição, mas clareza. Não está no início da história do pecado, mas da graça divina, que entra na história de modo pessoal. Não encabeça uma humanidade pecadora, mas uma realidade nova de discípulos feitos filhos no Filho. Não é Eva, mas Ave. Não é uma vergonha, mas a que caritomene, a plena de Deus. Não está escondida por causa do pecado, mas de braços abertos para receber o Salvador. Não foi expulsa do jardim, mas tornou-se porta para ele. Não é lugar de separação, mas de encontro. Não é encanto pelo mundo, mas totalmente serva do Senhor. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo dia, um forte e carinhoso abraço.